Fei Long e Wei Yun estavam aterrorizados, com os rostos pálidos, temendo que Zhao Yi tivesse matado Jian Ying e agora estivesse assando sua carne. De fato, Zhao Yi sempre manteve uma postura calma em todas as situações. Ele estava sentado ali grelhando carne enquanto contava: ontem à noite, eu persegui Jian Ying. Não demorou muito para que ele não conseguisse mais correr. Zhao Yi sorriu, continuando a história: então eu sentei e conversei com Jian Ying, esperando ele morrer de frio. Nesse momento, Wei Yun sentiu um arrepio percorrer sua espinha, suando enquanto balbuciava: você não vai realmente comê-lo, vai? Antes que ela pudesse terminar a frase, Zhao Yi imediatamente confirmou: eu nunca comi carne humana. Comer carne humana não é diferente de comer merda. Os outros dois ficaram atônitos com sua resposta chocante, mas estranhamente razoável, ficando sem palavras. Mesmo assim, Wei Yun não pôde deixar de perguntar: mas de onde veio aquele espeto de carne? Zhao Yi respondeu à curiosa garota: é o filé mignon de Jian Ying. Ele deu uma olhada para ela, segurando o espeto de carne e declarou em voz alta: essa carne não é para ele comer, é para aquele cara comer. Wei Yun perdeu a compostura, gritando para Zhao Yi: você é louco. Em vez de pensar em uma maneira de matar esse demônio comedor de carne, você está deixando ele comer. Zhao Yi, ainda em clima de brincadeira, sorriu amplamente: ele é tão fofo assim, seria um desperdício matá-lo. Fei Long e Wei Yun estavam completamente perplexos com suas palavras: o que há de fofo em um demônio comedor de carne? Fei Long, com uma expressão ligeiramente irritada, perguntou a Zhao Yi: com as suas habilidades de observação, não consegue perceber quão fortes são as duas forças sombrias, hei de ver? Por que não tirou a vida dele quando ele estava doente? Tem medo de que ele o mate quando se recuperar? Zhao Yi, ainda assando a carne calmamente, respondeu com confiança: ele não vai me matar, ele vai matar você. Ao ouvir isso, ambos sentiram de repente uma onda de medo. Zhao Yi continuou: se você quiser matar o Eide, ele não vai se opor. Ele levantou o espeto de carne em direção a eles, com o rosto arrogante, como se dissesse: vão em frente, façam a sua jogada. Isso fez com que Fei Long e Wei Yun hesitassem. Fei Long a olhou, pensando silenciosamente: esse sorriso me faz ter ainda mais certeza de que, se matarmos o Eide assim tão facilmente, algo grande vai acontecer. Ela concordou com ele. Nesse momento, Zhao Yi colocou a mão no bolso, procurando por algo. Tirou um pequeno saquinho azul, segurando o espeto de carne com a outra mão. Apertou delicadamente o saquinho, deixando um líquido escorrer sobre a carne. Depois, levou o espeto até Eide, colocando-o suavemente perto do seu nariz. Embora Eide estivesse inconsciente, o seu olfato continuava aguçado. Uma pessoa que usava os outros como comida era, de fato, um canibal. Apenas o cheiro da carne fez com que ele abrisse os olhos instintivamente. Ele acordou com facilidade, como se tivesse sido revivido. A boca se abriu de repente e ele enfiou o espeto na boca, exclamando: carne, carne de verdade. Zhao Yi sentiu-se satisfeito, pois tudo estava exatamente como ele esperava. Eide devorou o espeto como se estivesse faminto há uma eternidade. Os olhos dele de repente mostraram um leve sinal de dúvida. Segurando o espeto de carne na mão, ele perguntou calmamente a Zhao Yi: de onde você conseguiu esse espeto? Wei Yun, ansiosa, se aproximou de Fei Long e sussurrou: você acha que ele pode ter descoberto que Zhao Yi o envenenou? Fei Long também estava um pouco preocupado, mas ainda tentou tranquilizá-la: se ele tivesse descoberto, Zhao Yi já teria sido executado. Ele provavelmente só percebeu o cheiro de carne humana. No entanto, Fei Long não pôde deixar de se preocupar com como Zhao Yi se explicaria. Neste momento, Zhao Yi correu até Eide, parecendo um tanto miserável, gritando o nome de Eide, seus olhos brilhando, a expressão inocente, enquanto se sentava ao lado de Eide e começava a tecer sua história. Na noite passada, um jovem com uniforme militar, segurando uma faca afiada, aproveitou o momento em que Jian Ying foi ao banheiro e atacou. Eu me encolhi, apertando os ombros com força, depois segui os gritos e encontrei Jian Ying, que estava quase sem vida. Realmente,
Como esperado de um psicólogo, a atuação de Zhao Yi fez com que as duas pessoas atrás dele sussurrassem em admiração. Eide, ao ouvir isso, imediatamente ficou furioso, seu rosto se contorcendo enquanto ele resmungava: a pessoa de quem você está falando não é Ber, é? Ele apertou os punhos com raiva: aquele bastardo aproveitou enquanto eu estava doente e me roubou. Eu tenho que ir atrás dele imediatamente. Zhao Yi rapidamente armou a armadilha, aconselhando-o: calma. Ele está envenenado, o corpo dele está fraco, ele não conseguirá lutar contra Ber. Zhao Yi se aproximou suavemente de Eide e lhe entregou o espeto de carne. Embora comer carne humana seja cruel, se você não comer, seu corpo não terá energia suficiente. Quando Ber aparecer, você estará em perigo. Zhao Yi era realmente astuto, coçando exatamente onde Eide coçava. Imediatamente, seguiu em frente, mordendo o pedaço de carne, comendo enquanto murmurava com raiva: eu definitivamente não vou deixar ele escapar com isso. De longe, Zhao Yi sentiu uma sensação de satisfação. Ele se demorou, até demonstrando preocupação por Eide. Os outros dois pensaram consigo mesmos: então ele está mantendo Eide por perto para usá-lo contra Ber, que esperteza dele. A cena estava bastante silenciosa, com apenas as silhuetas dos quatro prestes a enfrentar Ber. De fato, o plano de Zhao Yi era bem astuto, mas Ber tinha mais pistas ao seu favor. Certamente havia algo mais profundo acontecendo com esse programa. Ber e Eide inevitavelmente colidiriam. Este era um programa selvagem, um jogo mortal criado pelos ricos. Os participantes eram pessoas sem teto ou prostitutas que haviam tido suas memórias apagadas. De um lado estava Ber, com os cabelos bagunçados, e do outro, Eide, com sua barba. Para participar desse jogo, eles precisavam suportar condições climáticas extremas e escapar dos dois homens, pois ambos eram habilidosos em reconhecimento e caça. O lado de Ber havia descoberto os meandros do jogo, então uniram forças para atacar o lado de Eide a fim de prolongar suas vidas. À medida que a noite começava a cair, uma leve chuva ainda caía lá fora, enquanto, dentro, as regras do jogo eram discutidas. Se descobrirem que Eide é um ser humano de verdade, por que eles iriam querer atacar os jogadores do lado de Eide? Continuaram discutindo, suas mentes cheias de 1000 perguntas sobre os jogadores. Eide terminou de comer o espetinho de carne, então desmaiou, inconsciente, com espuma na boca. Zhao Yi manteve os olhos nele, esperando e observando. Zhao Yi se aproximou, trazendo seu rosto perto de Eide para perguntar-lhe algo. As vozes das discussões vindas de trás podiam ser ouvidas. O que ele está perguntando? Eide está inconsciente. Como ele pode responder? Zhao Yi esperou pacientemente, mas após meia hora, ainda não houve resposta. Ele se levantou e suspirou. Finalmente, ele adormeceu. Um leve sorriso se formou em seus lábios, e sua expressão estava um tanto satisfeita. Zhao Yi se virou para Fei Long e Wei Yun e disse: quero discutir negócios com vocês. Ele enfatizou: este assunto diz respeito às suas vidas. Sou sério, e Fei Long e Wei Yun ficaram inquietos, não entendendo muito bem o que Zhao Yi queria dizer com negócios. Zhao Yi calmamente se sentou para arrumar a lenha, e então disse: cada um de vocês me dê 5.000 pontos, como taxa de entrada. Eu os guiarei para os jogos. Wei Yun ficou irritado ao ouvir isso, cerrando os punhos e gritando: 5.000 pontos? Você está brincando? Está tirando um lucro ridículo, isso é insano. Para qualquer um abaixo do nível 15, essa quantidade de pontos não é pequena. Mas Fei Long, por outro lado, imediatamente concordou com as condições de Zhao Yi. Wei Yun ainda não conseguia entender por que Fei Long havia concordado tão facilmente. Na verdade, Fei Long não tinha outra escolha. Ao ouvir a decisão de Fei Long, Wei Yun, relutantemente, também concordou. Ela é realmente bastante adorável, pensou Fei Long, alguém tão ingênuo e crédulo, especialmente por ser tão alta e de pele clara. Zhao Yi já havia recebido 1000 pontos de cada um deles. De pé, diante deles, ele anunciou solenemente: agora, vocês são uma equipe. Mais perigos virão. Ele apontou para cima, sua expressão séria,
E continuou, mas esse perigo não vem de Beer. Vem dos 4 jogadores do lado de Beer. Wei-Yun ainda estava confuso. Por que aqueles 4? Quando ele foi envenenado, eles não deveriam ter parado de atacar. Beer também não os atacaria, certo? Zhao Yi explicou calmamente, se Beer tivesse emboscado você, a dificuldade dessa masmorra não seria infernal, seria insolucionável. Fei Long entendeu o problema, seus olhos se encheram de preocupação e ele se virou para Wei-Yun. Ninguém sobrevive em um ambiente tão hostil, caçado por goblins por mais de 10 dias. Wei-Yun ainda não conseguia entender por que outros jogadores os emboscariam. Zhao Yi colocou as mãos nos bolsos e explicou calmamente, na verdade, desde o início, a masmorra já deu dicas. Beer e Eide, embora bem equipados, não tinham nada. Olhe para aqueles 2 cruéis, seus companheiros não só tinham comida e água, mas também armas. Zhao Yi detalhou ainda mais, o que aqueles 2 realmente queriam não eram visitantes, mas o processo de se matarem. De esperança a desespero, os rostos de Fei Long e Wei-Yun ficaram pálidos. Wei-Yun ainda não entendia e perguntou a Zhao Yi, então, por que ele inicialmente escolheu o acampamento de Eide? Zhao Yi respondeu claramente, sua voz um pouco arrogante, sem escolha, pensei em mim mesmo como uma boa pessoa, incapaz de prejudicar os outros. Ouvir essa resposta foi como água fria jogada em seus rostos, ambos pensaram silenciosamente, quem acreditaria nele? Zhao Yi continuou a ficar de braços cruzados perto do fogo. Wei-Yun, olhando para as chamas moribundas, disse ansiosamente, eles não têm comida, e o fogo está quase apagando. Tenho medo de que não sobrevivam por muito mais tempo. Zhao Yi tranquilizado-a com uma voz calma, ele trouxe comida. Embora não seja o suficiente para nos saciar, se persistirmos por 15 dias, ficaremos bem. Zhao Yi continuava a adicionar lenha nas chamas, que brilhavam intensamente na noite. A lenha estava quase acabando, e ele começou a considerar a ideia de roubar suprimentos do acampamento Beer. Com uma atitude composta, tranquilizou a todos, não se preocupem. Neste momento, Zhao Yi havia perguntado a Eide, durante os primeiros 12 dias, os 2 guardas eram meramente registradores e não causariam problemas para os convidados que participavam do programa. Wei-Yun olhou para Zhao Yi, seus olhos cheios de confusão. Ela não conseguia entender por que ele estava compartilhando isso com eles. Zhao Yi entrelaçou os dedos, seu olhar arrogante. Sorriu e disse, porque eu o hipnotizei. Wei-Yun ficou atônita, seus olhos arregalados em descrença. Ela não podia acreditar, mas Zhao Yi continuou calmamente, tais técnicas psicológicas primitivas dificilmente funcionam em pessoas com mentes fortes. Mas aquele Eide de coração negro foi envenenado por 2 dias consecutivos, e suas defesas mentais estão muito fracas. Zhao Yi sentou-se junto ao fogo, tranquilo. Ele se agachou com um joelho no chão, descansando a outra mão na coxa, parecendo completamente relaxado. Contou com orgulho, a comida que dei a ele mais cedo também ajudou a baixar a guarda dele. Por isso consegui hipnotizá-lo com sucesso. De repente, Zhao Yi se levantou e virou-se para dizer, de manhã, eu trago comida e lenha, e então ensino a vocês 2 como armar algumas armadilhas práticas. Ele olhou para Fei Long e Wei-Yun com um sorriso bobo. Depois de uma boa refeição, é hora de trabalhar. Do lado de fora, a chuva continuava a cair. Sob as copas das árvores que ladeavam a estrada, as sombras de 4 figuras, como bandidos, surgiram silenciosamente. Cada uma delas segurava uma arma e vestia uma capa de chuva, parecendo fantasmas na noite. Um leve som de farfalhar os fez parar, seus rostos exibindo cautela e cálculo. Ao longe, uma sombra se escondia atrás de uma rocha. Era Beer, que havia espalhado uma substância estranha no rosto para evitar ser reconhecido. Sua expressão era sinistra enquanto se agachava atrás da rocha, segurando uma câmera, com um sorriso maligno. Pensava consigo mesmo, matem-os, matem-os. Ele gostava de assistir suas presas se matando entre si, quanto mais brutal, mais isso o agradava. Verdadeiramente um louco. Na mão do homem de casaco marrom havia uma tela de um dispositivo de reconhecimento, e ele a observava atentamente.
O homem de preto avaliava urgentemente a situação. O homem de marrom relatou: Zhao Yi está sozinho. Zhao Yi estava sozinho em frente à entrada da caverna, no silêncio da noite. Os capangas não conseguiam entender por que ele havia saído da caverna. O momento havia chegado. O homem de preto ordenou: mate Zhao Yi, depois se livrem do corpo. Ele acreditava que o suprimento de alimentos no local de Ber era insuficiente, e enquanto Zhao Yi e Eide não tivessem carne humana para comer, os dias seguintes de fome não seriam suficientes para quebrá-los. Estava confiante de que os derrotariam facilmente. Falou com um deleite sombrio, levantando uma faca até os lábios, seu rosto brilhando com malícia. Aproveitando a oportunidade, comandou: Ning Wenxiao, vá rapidamente e corte a cabeça de Zhao Yi. Ning Wenxiao não hesitou nem por um momento, obedecendo imediatamente a sua ordem. O homem com a túnica marrom revelou uma expressão astuta no rosto. Pensou consigo mesmo: hoje, seremos capazes de matar Zhao Yi e oferecer a lista dos melhores rangos aos céus. Esse Ning Wenxiao estava correndo como um louco. Ele seria um ninja? Como ele poderia conhecer tão bem a técnica de rastreamento? Parecia que Zhao Yi estava prestes a ser emboscado. De fato, esse sujeito era astuto, não menos do que os capangas que ele já havia encontrado. Ouvindo o vento ao seu ouvido, Zhao Yi imediatamente percebeu que alguém estava se aproximando. Instintivamente, virou-se e perguntou: quem? Ning Wenxiao usava uma capa sombria azul, que lhe permitia ficar invisível por um minuto. Durante esse tempo, todos os sons e odores seriam mascarados, mas o movimento era proibido. Se ele se movesse, a invisibilidade seria rompida. Ele estava em pé diante de Zhao Yi, pensando consigo mesmo, com arrogância, não esperava que Zhao Yi fosse tão vigilante. Que pena, ele encontrou alguém como eu, Ning Wenxiao. De fato, este homem não conhecia aquele que o conhecia, cheio de arrogância. Ele ainda pensava consigo mesmo: Zhao Yi é fraco. No entanto, Zhao Yi continuava avançando em direção a ele, e em poucos momentos, Ning Wenxiao sentiu um leve medo. Zhao Yi tirou uma faca pequena. Ele já havia descoberto o plano por trás desse homem. Cada passo que dava era mais rápido, correndo diretamente para onde esse tolo pensava que poderia enganar Zhao Yi. O homem não podia se mover, temendo que sua invisibilidade fosse interrompida. Um som agudo ecoou quando Zhao Yi cravou a faca diretamente em seu peito esquerdo. Nesse instante, Ning Wenxiao sentiu tanto dor quanto fúria. Como ele conseguiu me ver? Zhao Yi é imprevisível, realmente, nunca imaginei que ele fosse capaz de ver através da minha invisibilidade. Na tela, juntamente com a chuva fina, Zhao Yi viu as gotas de chuva caindo sobre a capa, revelando claramente a figura do tolo. Assim que a pergunta foi feita, ele caiu, incapaz de aguentar mais. A expressão de dor não carregava mais arrogância ou satisfação, suas sobrancelhas se franziram enquanto ele não podia acreditar que estava morrendo de maneira tão ridícula por causa dessa pessoa detestável. Na chuva forte daquela noite, Zhao Yi, um jogador de nível 3, matou Ning Wenxiao, um jogador de nível 7, desencadeando a primeira missão: matar jogadores inimigos a qualquer custo. A segunda missão seria matar Eide e Ber. No quarto dia, Zhao Yi retornou. Fiel à sua promessa antes de partir, ele trouxe lenha e carne de urso. Wei Yun e Fei Long estavam sentados, comendo avidamente. Eide havia acordado em algum momento. Zhao Yi trouxe-lhe carne de Jian Ying, tratando-o como um cão de estimação. O cheiro da carne fez Eide se mexer e acordar. Enquanto comia, Zhao Yi conversava com ele, mas Eide só podia ouvir e não podia responder. Depois de terminar sua refeição, Eide voltou a adormecer. O espeto de carne ficou com um único pedaço caído no chão. Desta vez, Zhao Yi não o envenenou como fizera no passado. Eide estava inconsciente. Zhao Yi ficou ao seu lado, sua mão indo até o bolso da calça para pegar o radiotransmissor que Ning Wenxiao havia descoberto. Ele puxou um rádio antigo, ligeiramente desgastado, de cor preta, deu um profundo suspiro e, de repente, riu alto, sentindo-se triunfante.
Na noite passada, eles perderam uma pessoa, então hoje não se atreverão a agir. Ele refletiu em voz alta, então respondeu a si mesmo, sim, sim, você está absolutamente certo. Fei Long e Wei Yun estavam mastigando pernas de urso, olhando para Zhao Yi com uma expressão atordoada. Ela exclamou, Fei Long, olha para ele, o que ele está fazendo? Parece que ele tem uma personalidade dividida ou algo assim. Fei Long sussurrou para Wei Yun, ele provavelmente está fazendo um espetáculo para os outros. Fica quieta, não deixe sua voz se misturar. Ela entendeu na hora, acenando com a cabeça e seguindo o conselho dele. Zhao Yi se levantou e, sem hesitar, jogou o radiocomunicador no fogo. Os outros dois olharam para ele, confusos. O radiocomunicador rapidamente esquentou e deu defeito, com o número 19 piscando na tela. Ele olhou para eles e disse, vamos trabalhar. Vocês dois serão mortos hoje à noite. Eu preparei as armas secretas que o outro lado enviou para vocês. Jin Fei Long imediatamente se animou, ótimo, finalmente algumas armas. Apresse-se e mostre para a gente. Zhao Yi levantou o punho na frente deles e disse, aqui, cada um de vocês recebe uma. Ambos ficaram atônitos, um extrator de cravos e um pequeno cortador de unhas. Fei Long disse diretamente, Zhao Yi, se eu tivesse que adivinhar, isso não são armas. Deve ser algo do lado do Eide. Ele pegou casualmente o cortador de unhas da mão de Wei Yun. Ela olhou, ligeiramente confusa, qual é a do cortador de unhas? Não é afiado o suficiente? Enquanto falava, ele cortava as unhas, veja como essa arma é afiada, quão aterrorizante. Ambos ficaram olhando para ele, sem palavras. Wei Yun perdeu a paciência e xingou, você claramente quer que a gente morra, né? Isso aqui pode até matar alguém? Não é nem melhor que o meu dedo do meio. Vendo que estavam tensos, Zhao Yi parou de brincar e relaxou, vocês realmente não têm senso de humor. Tá bom, admito que estamos faltando equipamento, ou então poderiam simplesmente pegar uma pedra qualquer do chão. Wei Yun apontou para a espada à sua frente, não podemos usar essa lâmina. Afinal, você já tem uma arma espiritual, deixe a espada conosco. Isso tornaria as coisas um pouco mais fáceis para nós. Mas Zhao Yi rapidamente recusou, não, a espada deve ser deixada para o Eide. Ele não tem equipamento como o Bear, então precisa de uma arma adequada. Caso contrário, ele ficará em desvantagem contra o Bear. Fei Long concordou com ele, de fato, Eide é o único que pode lidar com o Bear. Se ele tiver essa espada, pode ter uma chance melhor. Tá bom, então está decidido. Wei Yun disse, já entregamos 5.000 pontos, não há como voltar atrás. Temos que correr o risco. Wei Yun e Fei Long pegaram uma pedra em cada mão, vamos enquanto ainda está escuro. Pode ser até mais fácil atacar sob a cobertura da noite. Depois que saíram, Zhao Yi se virou para Eide, acorda, Eide, agora somos só nós dois aqui. De fato, um bom psicólogo. Não havia terminado de falar e Eide já abriu os olhos. Ele estava mexendo com um pedaço de carne no fogo. Ao acordar, Eide se levantou imediatamente ao sentir o cheiro delicioso da carne. Ele deu uma olhada no pedaço de carne quente e fumegante no fogão, salivando ao ver a cena. Zhao Yi rapidamente trouxe a comida para ele, sussurrando em seu ouvido, coma toda a carne, mate Bear, depois se mate. O sistema começou a analisar o nome desse Eide, enquanto ele ficava com os olhos avermelhados, devorando a carne com avidez, completamente ignorando as palavras de Zhao Yi. Na base de Bear, os três homens estavam sentados ao redor de uma fogueira, discutindo seus planos. O mais gordo entre eles, enquanto mordia uma coxa de frango e dava uma gargalhada, disse, aquele idiota não esperava que Ning Wenxiao estivesse com um walkie-talkie, hein? Outro homem estava calculando, hoje à noite, quando eles descansarem, vamos direto para a base deles e os capturamos todos de uma vez. Mas o líder parecia mais cauteloso, cético, será mesmo tão simples? Ning Wenxiao, com sua capa invisível, ainda foi morto. Certamente Zhao Yi não poderia ter deixado passar o walkie-talkie?
Os outros dois o tranquilizaram: não pense demais. Essa é uma oportunidade rara para nós, se perdermos, haverá problemas. É isso aí. Mesmo que saibam, e daí? Temos tantas armas, eles não podem se defender. Temos que ir e matá-los hoje à noite. Com isso, os três se levantaram e saíram. Atrás de Ber, escondida em um canto escuro, uma câmera gravava tudo. Vão em frente, matam eles à vontade, eu vou capturar todo o processo para vocês. Ele estava empolgado com os troféus de sua conquista quando, de repente, um barulho veio de trás. O homem se virou cautelosamente e se surpreendeu ao ver que Eide estava lá o tempo todo, sem que ele tivesse percebido. Ele eleva a faca, apontando-a para a pessoa com a câmera, inclinando a cabeça e dando um sorriso sinistro. Ber rapidamente sacou a faca da cintura e desviou. Eide, por que você ainda está aqui parado em vez de filmar? Eide sorriu maliciosamente: eu te disse, o grupo tem 4 pessoas. Como ousa pegar um dos meus em segredo? Depois de terminar a frase, Zhao Yi imediatamente agarrou a faca e correu em direção a ele, gritando: Ber, morra! Na caverna, os dois estavam travados em uma luta feroz, enquanto a chuva do lado de fora continuava a cair sem parar. Pouco mais de 10 minutos depois, Wei Yun e Fei Long chegaram à caverna do grupo de Ber. Onde estão eles? Por que não há ninguém aqui? Wei Yun maravilhou-se. Incrível, o esconderijo deles na montanha é ridiculamente espaçoso. Você diria que eles estão aqui de férias, comentou Fei Long, andando para explorar e ver se havia algo valioso dentro. Ele avistou uma espada longa no canto, perto de uma pedra, e jogou para o lado as ferramentas rudimentares em suas mãos. Porra, sistema, somos todos jogadores de masmorras, mas o tratamento é tão diferente, resmungou Fei Long. O sistema imediatamente emitiu um aviso: jogador Jin Fei Long, se continuar a insultar o sistema, será silenciado. Enquanto isso, no acampamento de Eide, Zhao Yi já estava sentado na entrada da caverna, esperando pelos outros chegarem. Colocou uma capa e ativou sua invisibilidade. Logo depois, 3 dos homens de Ber chegaram, segurando lanternas e vasculhando a área, observando tudo com cuidado. Ao encontrarem a caverna vazia, ficaram frustrados. Porra, onde eles foram? Um deles disse: parece que eles estão se escondendo em algum lugar. Eles reviraram a bagagem de Eide e encontraram a câmera, verificando se Eide havia gravado algo. O homem gordo estava parado não muito longe quando, de repente, ele congelou, sentindo como se alguém estivesse atrás dele. Sua lanterna caiu, e o barulho fez com que os outros dois, que estavam concentrados na busca, levantassem os olhos. Zhao Yi pressionou uma faca contra a garganta do homem gordo, controlando-o. Ele ficou imóvel, sem ousar se mover. Notificação do sistema: o jogador Zhao Yi desativou o modo furtivo. Eles vasculharam defensivamente os arredores e perguntaram: é só você? Onde estão seus companheiros? Zhao Yi, segurando o pescoço do homem gordo, recuou lentamente, inventando uma desculpa para que eles saíssem. A expressão de Zhao Yi mudou repentinamente e ele sussurrou: você é como um demônio do inferno. Quero aproveitar a última refeição sozinho. Com isso, ele agarrou o homem gordo e saiu rapidamente. O homem gordo, com tanto medo que não se mexia, foi facilmente levado por Zhao Yi. Ji Deng e Enping estavam furiosos, rangendo os dentes. Eles correram atrás dele, mas era tarde demais. No entanto, continuaram a persegui-lo, querendo matar Zhao Yi. Quando chegaram a um matagal denso, perderam seu rastro e não conseguiram mais vê-lo. Ficaram cautelosos: cuidado, não se deixe emboscar. Em pé na chuva, Ji Deng de repente sentiu algo estranho sob os pés e olhou para baixo. Por causa da chuva, tudo estava escorregadio, e ele caiu com força, tendo pisado em algo. O outro homem ouviu o barulho estranho e se virou para olhar. Ele também tropeçou e caiu com dor, fechando os olhos. Enping, preocupado com o companheiro, correu para ajudá-lo a se levantar. O que aconteceu? No que eu pisei?
Quando ambos olharam mais de perto para a coisa no chão, ficaram horrorizados. Era uma pele humana, ainda vermelha com manchas de sangue, cortada com uma longa lâmina no estômago, parecendo realmente aterrorizante. Era a primeira vez em suas vidas que viam uma cena tão macabra, e ambos gritaram em pânico. Antes que conseguissem se recompor, o sistema anunciou de repente: o jogador Kanto Negishi morreu. O assassino é Zhao Yi. Eles estavam perplexos. Quanto tempo se passou desde que Zhao Yi despedaçou Kanto? Será que uma pessoa consegue mesmo despedaçar alguém tão rápido? Nesse momento, perceberam que Zhao Yi era um oponente perigoso. Retiraram-se rapidamente para a caverna de Eide, pois estava escuro lá, facilitando uma possível emboscada. A pele humana que haviam visto antes os aterrorizou de fato, e agora estavam ainda mais cautelosos, tentando se acalmar. No chão, havia muitas pegadas perto de Enping, mas parecia que ele ainda não as havia notado. Enquanto estavam de guarda na entrada da caverna, uma sombra apareceu de repente por trás. Zhao Yi, que estava quieto observando, sorriu maliciosamente e levantou a faca que tinha na mão. O sistema anunciou rapidamente: os jogadores Enping e Jiden foram mortos por Zhao Yi. Os jogadores Zhao Yi, Wei Yun e Jin Feilong completaram a missão. Após a conclusão da missão principal, a missão secundária seria recompensada com base no valor de contribuição. Na seção de comentários, as pessoas estavam agitando com confusão: Kanto não foi despedaçado já? Por que o corpo dele está aqui no chão, ainda intacto? Alguém respondeu: eu acho que aquela pele é de Nin Wenxiao. Agora entendi, Zhao Yi só queria assustá-los. Após terminar o fogo, Zhao Yi virou-se para olhar os 3 cadáveres que ele havia arrumado cuidadosamente no chão. Ele se aproximou rapidamente dos corpos e sentou-se ao lado deles. Cada rosto estava pálido, com a boca cheia de sangue, parecendo completamente grotesco. Zhao Yi então deitou-se diretamente ao lado do corpo de Enping, que ainda sangrava para o chão. Mas parecia que ele estava apreciando essa sensação, como se tivesse encontrado um lugar pacífico. Os espectadores não poderiam imaginar que ele fosse tão distorcido. Logo, a notícia se espalhou, e as pessoas começaram a contar sobre a luta entre Zhao Yi e Beer. A chuva lá fora ainda não havia parado, mas Zhao Yi já havia levado Beer até o limite. Em sua fúria, Eide pegou uma faca e gritou: Beer, vá morrer! Vá morrer! Beer, gravemente ferido, ajoelhou-se, sua voz implorando: Eide, acorde! Não deixe que eles se aproveitem de nós. Os olhos de Eide estavam vermelhos, com lágrimas de sangue escorrendo por seu rosto enquanto ele falava com sinceridade: eu sei, Beer, mas eu realmente não aguento mais assim. Deixe isso acabar. Fizemos tantas coisas erradas. Pelo contrário, a morte é a única libertação. Beer ficou em silêncio, os dois se olhando por um longo tempo. Então, Beer caiu no chão. Ele disse: você está certo. Fizemos muitas coisas erradas. Fechou os olhos e sussurrou: vamos, Eide. Vamos nos libertar juntos. Na chuva, Eide gritou alto e cravou a faca diretamente no corpo de Beer. O resultado do que se seguiu era mais do que claro. A chuva parou no 12º dia. Zhao Yi estava se preparando para deixar a masmorra, mas antes de sair, ele usou a câmera de Eide para gravar um vídeo. Ninguém sabia qual era o conteúdo desse vídeo. Após isso, o jogador deixou o mundo da masmorra, e as montanhas retornaram à sua tranquilidade habitual, como se nada tivesse acontecido. Alguns dias depois, um helicóptero sobrevoou o topo da montanha. As pessoas a bordo estavam vestidas com roupas táticas, cada uma segurando uma arma. Um deles fez uma chamada desconhecida, mas depois de ouvir, apressadamente disse: Senhor, chegamos à Cordilheira Rubaco, mas as 2 bestas, Beer e Zhao Yi, desapareceram. A pessoa do outro lado da linha disse algo incompreensível, mas o soldado respondeu rapidamente: sim, senhor. Ele começou a procurar ao redor, eventualmente encontrando uma câmera. Esta é a câmera que Zhao Yi deixou intencionalmente para trás antes de sair. Ele ligou a câmera, e a primeira imagem que apareceu foi Zhao Yi.
Ele havia gravado um vídeo, mas o conteúdo era muito estranho. O vídeo mostrava Zhao Yi murmurando algo em voz muito baixa, com o som sendo indistinto. O soldado, curioso, perguntou: "O que é isso?" Tente aproximar o ouvido. Mas, apesar de seus esforços, o conteúdo permaneceu inaudível. O olhar de Zhao Yi estava estranho, e então, de repente, ele deu um sorriso astuto. Sentiu-se como se algo não estivesse certo. Antes que o soldado pudesse pensar mais a respeito, ele de repente pegou sua arma e abriu fogo implacavelmente contra a única pessoa do grupo que estava vestida com terno. Ninguém sabia o que Zhao Yi havia dito no vídeo, mas claramente, algo nele havia enfurecido o soldado. O sistema anunciou que Zhao Yi havia completado todas as missões principais e secundárias, e o fizera antes do prazo. Justo quando o sistema estava o repreendendo por sua atitude, todos os dados foram apagados. O sistema xingou tanto que foi completamente apagado. Zhao Yi se sentiu muito satisfeito com o resultado. Ele também se lembrou do que o sistema havia dito ao ensiná-lo as habilidades básicas. Em pouco tempo, ele havia matado diretamente uma série de chefões em outra masmorra. Isso provava que a masmorra que eles haviam atravessado não era uma comum. Depois de usar esses NPCs, eles seriam liberados para outras masmorras para uso adicional. Em outras palavras, os jogadores que encontrarem NPCs em uma masmorra provavelmente os encontrarão novamente em outra masmorra. Enquanto pensava, a senhorita Liu imediatamente o contatou: "Irmãozinho, venha para o meu quarto." Ao ouvir isso, Zhao Yi soube que sua irmã estava tendo mais uma crise. Ela tirou uma foto e disse: "Veja a minha foto." A senhorita Liu rapidamente concordou e enviou uma selfie sedutora para Zhao Yi. Ele se sentiu impotente: "Eu pedi para você me enviar uma foto da área afetada. Quem pediu para você me mandar uma selfie?" A senhorita Liu imediatamente se desculpou e enviou outra foto. Um crescimento vermelho havia aparecido em sua perna, parecendo um aglomerado de cogumelos da sua tornozelo até perto do joelho. Zhao Yi observou e percebeu muitas manchas de sangue, o que parecia sugerir que o demônio vermelho estava prestes a se reviver. As escamas vermelhas na perna da senhorita Liu desapareceram rapidamente quase por completo. Ela olhou para Zhao Yi com admiração: "Irmãozinho, estou muito satisfeita com o tratamento de hoje." Ela serviu um copo de vinho tinto. "O velho Jian Xiao já te ajudou a se registrar. Quando a maré demoníaca chegar, você será convocado e teletransportado. E mais, a senhorita Liu também pagou a taxa de registro por você." Zhao Yi ficou surpreso, ele não imaginava que haveria taxas envolvidas. A senhorita Liu rodopiou seu copo, levou-o aos lábios e sorriu levemente: "O que mais seria?" Ela disse: "A maré demoníaca traz altos riscos, mas os lucros são igualmente significativos. É um destino com o qual muitos jogadores sonham, mas não conseguem alcançar. Portanto, haverá muitas inscrições, e o sistema não será capaz de filtrar entre os milhares de pessoas. Como resultado, a alta taxa de inscrição é a forma mais eficaz de triagem." Zhao Yi agradeceu educadamente. A senhorita Liu também respondeu de forma franca: "Não há necessidade de agradecimentos. De qualquer forma, na última vez, o velho Jian Xiao perdeu uma aposta e me deu uma ferramenta dourada. Vendê-la ainda renderia bons pontos de contribuição. Mas, durante este período, não entre no calabouço. Depois de se registrar para a maré demoníaca, o selo da alma será bloqueado. Nesse momento, você só poderá esperar no reino caótico, mas as missões do mundo ainda podem ser completadas." Zhao Yi concordou com ela, então se levantou para sair. A senhorita Liu sorriu e o acenou. Zhao Yi se virou, mas lançou um sorriso misterioso. O braço da senhorita Liu de repente se retraiu, e ela murmurou para alguém desconhecido: "Você tem medo?" Uma voz, aparentemente vinda do nada no vazio, respondeu: "Sim, porque ele quer me devorar." Em seu próprio quarto, Zhao Yi sentou-se na cama, revisando seu nível do sistema e equipamentos. "Muito bem, agora tenho 30.000 pontos de contribuição. Vou gastar 20.000 para comprar as páginas fragmentadas primeiro." Pensando nisso, ele o fez. Clicou para comprar e,
em seguida, pressionou para ativar. Imediatamente, 2 fluxos de luz azul cercaram Zhao Yi. Eles se entrelaçaram com ele, formando uma ligação. Logo, a magia foi absorvida por seu corpo, e ele levantou a mão, satisfeito, para verificar. Então, ele sorriu: este estilo de artes marciais é realmente perfeito para mim. Zhao Yi havia recebido outro item, a caixa do tesouro do destino. Ele a abriu, mas não conseguiu vendê-la, pois não existia homem que não gostasse de abrir um baú de tesouro. O sistema então recompensou-o com uma máquina de sucção de cadáveres. Esse dispositivo poderia esmagar qualquer coisa que não fosse muito dura. Uma vez que os jogadores ou monstros fossem sugados para dentro da máquina, não poderiam ser ressuscitados. Após matar um jogador, a máquina apagaria simultaneamente todos os itens de reposição do jogador. Zhao Yi ficou horrorizado: isso realmente é uma arma divina para matar e causar destruição. Ele decidiu testar a máquina, colocando um item de teste dentro e pressionando-o. A máquina imediatamente sugou-o e o esmagou até transformá-lo em polpa. Zhao Yi elogiou-o alegremente: realmente era um bom item. Seu rosto se tornou maligno enquanto pensava: amanhã, devo levar isso para a cidade de Gushun para ver o que acontece. No dia seguinte, assim que ele saiu de seu quarto, o homem com a cara de palhaço bloqueou seu caminho. Zhao Yi, você está planejando ir para a cidade de Gushun, certo? Você poderia me ajudar com algo? Ele hesitou, coçando a cabeça, então continuou: eu quero abrir uma loja geral na cidade de Gushun, mas minhas finanças são limitadas, eu só tenho cerca de 150 mil. Você poderia me ajudar a encontrar um local adequado na cidade de Gushun? Se você puder me ajudar a encontrar um bom lugar, eu te darei um item pessoal como presente. Zhao Yi concordou alegremente: claro, deixe comigo. Então, ele se virou varriu. O condutor do trem acenou com a mão e o instruiu: tenha cuidado na estrada. O nível de simpatia também aumentou para um nível de respeito. Zhao Yi foi concedido o privilégio de sentar na sala de comando do trem. O gentil motorista fantasma do trem perguntou: você tem certeza de que quer ir para a cidade de Gushun sozinho? Já levei muitas pessoas para lá e ouvi dizer que todas morreram. Zhao Yi perguntou com curiosidade: é realmente tão perigoso? O motorista fantasma do trem respondeu sério: muito perigoso. Há seres demoníacos de níveis extremamente altos lá, embora não sejam tão fortes quanto os 2 da base da guilda. Zhao Yi respondeu calmamente: o açougueiro e o palhaço, certo? O motorista fantasma do trem respondeu: sim. Zhao Yi acariciou o queixo e riu silenciosamente: não esperava que o palhaço e o açougueiro fossem tão poderosos. Será que estão escondendo mais força? Lembre-se, quando você for para a cidade de Gushun, não saia da estação. Deixe o fantasma do armazém te buscar. Ele tem bastante influência em Gushun e poderá te proteger. Zhao Yi respondeu brevemente feliz: ok, obrigado. Em um momento, o trem chegou à cidade de Gushun, e o fantasma do armazém perguntou a Zhao Yi: se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Já te falei que vou te ajudar. Zhao Yi se levantou e, sem hesitar, disse: então não vou ser educado. Tenho 3 coisas com as quais preciso da sua ajuda. Primeiro, a questão do emprego. Eu quero me estabelecer aqui, então gostaria que você me ajudasse a encontrar um trabalho. Segundo, a filha de um amigo, Sanbaibai, ela desapareceu, possivelmente em Gushun. Gostaria que você me ajudasse a reunir algumas informações sobre isso. Ele disse: o terceiro é outro amigo que quer abrir uma mercearia e me pediu para ajudá-lo a encontrar uma loja. Mas com finanças limitadas, ele tem apenas 150 mil mint. Enquanto falava, ele tirou um item, que era uma caixa de Pandora. Zhao Yi trouxe a caixa em frente ao demônio do armazém. Este é o presente, disse ele. O demônio do armazém olhou o item que Zhao Yi trouxe e não pôde evitar de salivar. Isso é realmente algo que seduz os outros. Este presente é realmente precioso demais, mas não o aceitarei de graça. Vou ajudá-lo a resolver esses problemas.
Nos próximos 2 dias, fique na minha casa. Haverá serviçais para atendê-lo. Zhao Yi não foi educado e concordou imediatamente. 3 dias depois, Zhao Yi felizmente segurava uma carta de recomendação para se candidatar a um emprego. Ele estava em frente a um hospital de frutas. Este deve ser o lugar que o demônio do armazém recomendou. Parecia bastante decente. O salário regular de um cirurgião aqui deveria ser considerável. 2 demônios o viram vagando por aí, trocando olhares com expressões gananciosas. Alguém chegou, o cheiro está tão delicioso, estou quase salivando, disse um demônio. A genital é a parte mais saborosa, devemos comer agora ou guardar para o final? Então, não apenas os 2, mas um grupo inteiro de demônios se lançou contra ele. Zhao Yi, ouvindo atentamente os sons, olhou para cima, mas já estavam prestes a pular sobre ele. O grupo o cercou por todos os lados. Zhao Yi olhou ao redor e imediatamente soube que todos eram bestas selvagens, cada uma com força de 36 pontos. Qualquer uma delas poderia despedaçá-lo casualmente. Mas quem é Zhao Yi? Ele sorriu astutamente, seu rosto parecia o de um demônio. Esses monstros não conseguiam evitar ser um pouco interessantes demais. Antes que pudesse agir, naquele momento, uma figura que parecia rechonchuda gritou alto em direção ao grupo de feras: Ei, o que estão fazendo? O que estão fazendo? Ela estava irritada. Eu aviso, este é o novo cirurgião contratado em nosso hospital, não criem problemas, ou eu esmagarei todos vocês. As feras, assustadas, cochicharam entre si antes de correrem rapidamente. Elas realmente não podiam lidar com o peso dessa enfermeira. Zhao Yi suspirou silenciosamente, arrependido: não vão embora. Doutor. Zhao, venha comigo, há um demônio com uma grave inflamação intestinal dentro, precisando de uma cirurgia de emergência. Se você conseguir concluir essa cirurgia com sucesso, terá passado na avaliação do seu trabalho. Zhao Yi respondeu de forma casual: é apenas uma apendicectomia, não será um desafio para mim. Na sala de cirurgia, Zhao Yi estava vestindo o traje cirúrgico e se preparando para a operação quando, de repente, alguém entrou. Doutor, por favor, espere um momento. Uma demonia, parecendo bastante desleixada e machucada, se aproximou, segurando 4 pequenas peças de ouro nas mãos. Por favor, você precisa salvar meu marido. Por favor. Zhao Yi ficou secretamente surpreso, aquele demônio parecia assim, e mesmo assim ela ainda queria que ele salvasse seu marido. Ele sorriu calorosamente, empurrando as peças de ouro de volta: não se preocupe, é só uma apendicectomia, nada difícil. A demonia ficou ali, paralisada, observando silenciosamente sua figura enquanto ele entrava na sala de cirurgia. A porta se fechou, e o demônio na mesa de operação gritou ao ver Zhao Yi: maldito humano, o que você está fazendo aqui? Quer que eu faça uma refeição antes da cirurgia? Zhao Yi disse alegremente: aqui está o negócio, eu sou o seu médico responsável. Pode me chamar de pai, mas nunca vou reconhecer alguém como você como meu filho. Ele continuou gritando: droga, você está pedindo para morrer? Como ousa falar assim, seu pedaço de lixo? Você acredita que, depois da cirurgia, eu não vou te devorar vivo? Zhao Yi tirou uma faca cirúrgica e, ao mesmo tempo, perguntou: você costuma praticar violência doméstica com sua esposa e filho? O demônio respondeu irritado: por que se importa? Eles merecem. Eu disse para me dar todo o dinheiro que eles ganham para eu poder comprar álcool, mas aquela vaca teve a ousadia de economizar em segredo e mandar aquele bastardo mestiço para a escola. É um milagre eu ainda não ter matado eles. Zhao Yi colocou a mão no bolso da calça e deu uma olhada desinteressada no demônio. Você se enganou. Eu não estou tentando me meter nos seus problemas familiares. Eu só queria bater um papo. Ele rapidamente tirou algo do bolso, e o demônio gritou alto: ei, que diabos é isso que você está tirando? O rosto de Zhao Yi agora exibia uma expressão sinistra. Relaxa, é só um moedor de corpos, perfeito para minha cirurgia. O demônio gritou em pânico: não, não, eu estava errado,
mas já é tarde demais. Zhao Yi, sem expressão, pressionou o moedor de corpos contra seu corpo. Sangue espirrou por toda parte, e o demônio gritou de dor antes que tudo caísse em um silêncio absoluto. Depois de tatear por um tempo, Zhao Yi finalmente terminou. Ele tirou a máscara e saiu da sala de cirurgia, suas roupas ensopadas de sangue. A mulher fantasma o viu e imediatamente correu até ele para perguntar: Doutor Zhao, como foi a cirurgia? Foi bem sucedida. Ele tirou o chapéu e respondeu calmamente: Não se preocupe, a cirurgia foi muito bem sucedida. Ela perguntou ansiosa: Então, onde está meu marido? Por que ele ainda não saiu? Ele permaneceu calmo e tirou algo do bolso. Ah, é claro. Ele entregou um pedaço de apêndice fresco e sangrento para a mulher fantasma. Seu marido está aqui. Vendo-a olhar fixamente para o pedaço de intestino em sua mão, aparentemente ainda sem entender o que estava acontecendo, ele continuou: Então, o que acha? Fiz um bom trabalho cortando isso? A mulher fantasma continuou perguntando: O que quero dizer é, onde estão os outros pedaços do corpo dele? Zhao Yi respondeu calmamente: Esses pedaços? Eu não vi utilidade neles, então os descartei. Parece que ela entendeu o que ele quis dizer, pois rapidamente tirou o telefone do bolso e disse: Olá, oi. Eu só quero confirmar, a seguradora paga por morte, certo? Eu queria perguntar, meu marido faleceu há pouco tempo. Se eu contratar uma apólice de seguro acidental para ele agora, ainda será válida? Mas parece que a seguradora já informou que não haverá compensação, certo? Tudo bem, isso é realmente uma pena. De qualquer forma, muito obrigada. O Dr. Zhao respondeu alegremente: Quando você pega o dinheiro de alguém, deve ajudá-lo a eliminar seus problemas. Ah, não, quero dizer. Tratar doenças é dever do médico, é algo que eu devo fazer. Ele observou enquanto mãe e filho saíam felizes. Hoje foi mais um bom dia de trabalho. Parabéns por passar no exame do hospital. Aqui está o seu cartão. Com este cartão, você agora é alguém com um emprego na cidade de Gushuan. Os espíritos da cidade vão vê-lo como um de seus. Além disso, o salário mensal é de 5.000, que será pago no meio de cada mês. Zhao Yi concordou. O sistema o parabenizou por completar a missão de busca de emprego. A recompensa pela missão era 5.000 por mês e uma identidade legítima. As missões principais do mundo à frente seriam um pouco mais difíceis, mas, por enquanto, ele poderia relaxar. No entanto, a taxa de registro para a maré demoníaca exigia nada menos que 50.000 pontos. A mulher, Liu Ruoting, não vai me dar 50.000 pontos. Ela deve querer que eu ajude com algo relacionado aos demônios. A energia demoníaca parece se fundir muito bem com ela, ela não será controlada. Eu sinto que ela está me sondando. Enquanto pensava, uma carta do fantasma do armazém chegou. A notícia sobre Sambai Bai havia sido encontrada. Depois do trabalho, venha até o meu lugar e conversaremos. Há muito tempo, o trem D17 em que Sambai Bai estava sofreu um acidente no condado de Zili, ao sul. Depois disso, todos no trem desapareceram. Esta tarde, enviei servos ao condado de Zili para investigar, mas eles não voltaram. Algo deve ter acontecido. Agora que tenho propriedade na cidade de Gushuan, não posso sair daqui. Por enquanto, você não deve ir até lá. Está muito perigoso. Zhao Yi mastigava enquanto falava: Tudo bem, eu vou prestar atenção. O fantasma do armazém continuou a aconselhar: Além disso, aqui está o número de telefone do proprietário da Chanshin Shanshin. Amanhã, você pode entrar em contato com ele para escolher um horário para ajudá-lo a inspecionar a loja. A porta se abriu rapidamente, e Zhao Yi chegou ao proprietário da loja apresentado pelo fantasma do armazém. O proprietário da Shanshin é neutro, sua fraqueza é seu filho inútil, e um ponto a ser observado é que ele exala uma aura capitalista. O proprietário da loja perguntou arrogantemente: Você é o médico recomendado pelo fantasma do armazém? Zhao Yi respondeu de forma breve: Sim.
Ele continuou, então, deixe-me ser direto. Eu só alugo, não vendo em Chanshin. Além disso, os 150.000 yuans que você tem mal são suficientes para minha esposa limpar o traseiro. Zhao Yi fez uma expressão de simpatia, então o traseiro da sua esposa deve ser bem grande, né? Você consegue lidar com isso? Ele gritou com raiva, não me interrompa, deixe-me terminar. Ele se acalmou e disse seriamente, tudo tem exceções. Meu filho sempre reclama que o corpo dele não está bem e que ele não consegue estudar direito. Já levei ele a vários médicos, mas nenhum conseguiu curá-lo. Se você puder curá-lo, eu aceito o seu negócio. Zhao Yi perguntou desconfiado, você vai cumprir sua palavra, certo? Ele respondeu astutamente, claro, eu, Hou Altian, não sou falto de um pouco de bondade na loja. Zhao Yi fingiu cobrir o rosto como se estivesse pensando, como se estivesse se perguntando, e daí? É compreensível ter medo, até o demônio Eide não consegue curar isso, como um humano fraco como eu poderia fazer algo. Mas Zhao Yi estava animado e continuou, Sr. Hou, ainda quero perguntar uma coisa, com o grande traseiro de sua esposa, você consegue lidar com isso? O Sr. Hou ficou irritado e gritou, por que você se importa tanto com o traseiro da minha esposa? Eu te aviso, se você tiver qualquer pensamento ridículo sobre minha esposa, eu te mato. Zhao Yi, com uma expressão desafiadora, respondeu, desculpe, eu sou apenas curioso sobre coisas estranhas. Imediatamente depois, ele rapidamente se levantou. O Sr. Hou, surpreso e sem tempo para reagir, viu Zhao Yi caminhar calmamente em direção à porta e ir até a casa do Sr. Hou para tratar de seu filho. Sob o céu sombrio, duas figuras, uma alta e uma baixa, caminhavam juntas. De repente, uma figura voou para fora da janela do andar de cima. Então, um grito veio, Ais, já te disse tantas vezes para limpar o quarto, não me toque. O velho caiu, com sangue saindo do seu nariz, e ele apenas o limpou silenciosamente. O Sr. Hou continuou caminhando, como se nada tivesse acontecido. Zhao Yi parou e observou em silêncio o velho, que tremia enquanto se levantava. Ele lambeu os lábios e pensou, cheira tão bem, é cheiro de comida, preciso comer mais. O Sr. Hou viu que Zhao Yi parou e olhou curioso para ele, não vai mais? Se tiver medo, então vá embora. Não estou brincando com você. Os médicos anteriores que tentaram tratá-lo foram todos devorados pelo meu filho. Mas Zhao Yi rapidamente descartou suas palavras, não, senhor. Hou, deixe-me tratar de seu jovem mestre. A porta foi suavemente aberta, e Zhao Yi entrou rapidamente. A porta do quarto foi imediatamente aberta de par em par, e o cheiro de sangue tomou o ar. O Sr. Hou não conseguiu suportar e imediatamente tapou o nariz. Seu filho, cujo rosto não se parecia com o de um ser humano, segurava um conjunto de dentes na mão. O velho então trouxe comida para ele. Olhando para seu filho, ele também ficou assustado e deu um passo para trás. Doutor Zhao, que você tenha muitas bênçãos. Parece que Hou Altian fez um grande esforço para dizer as últimas palavras a ele, e então correu rapidamente. Zhao Yi, sem medo algum, avançou. Olá, Hou Lian. Sou o médico que seu pai convidou para tratá-lo. O garoto olhou ferozmente, com os olhos bem abertos, e perguntou, com licença, doutor, como o senhor pretende me tratar? Ele se sentou calmamente perto e disse suavemente, não tenha medo. Hou Lian ficou surpreso e se levantou para olhar para ele. Zhao Yi deu-lhe um olhar rápido e imediatamente percebeu que ele tinha um transtorno de personalidade severamente rebelde. Era uma combinação de uma natureza rebelde e um temperamento agressivo. Era material de baixa qualidade. Se Zhao Yi estivesse com fome, ele poderia comer aquele garoto, mas isso não melhoraria sua força mental. Ele se lançou em direção a Hou Lian com velocidade relâmpago. O garoto entrou em pânico e se esquivou, gritando, o que você vai fazer? O rosto de Zhao Yi escureceu enquanto ele o encarava.
O garoto ficou ainda mais assustado, gaguejando, você não. Alguns minutos depois, Gao Altia estava sentado do lado de fora, fumando. Ele então viu uma figura espreitando perto da porta do quarto de seu filho. Ele se levantou de repente, e o cigarro em sua mão caiu no chão. Doutor Zhao, como você ainda está vivo? Zhao Yi sorriu e respondeu, eu terminei o tratamento, senhor. H.U. A partir de agora, seu filho obedecerá a você incondicionalmente, estudará com seriedade, e no futuro, ele pode herdar o seu negócio. H.U. Altin ficou tão surpreso que entrou em pânico, é realmente tão bom? O senhor não está mentindo para mim, está? Nesse momento, H.U. Lian voltou ao seu estado normal. Ele estava sentado diligentemente, estudando. Ao ver seu filho assim, H.U. Altin ficou tão chocado que pulou. Lágrimas desceram pelo seu rosto enquanto ele pegava a mão de Zhao Yi com alegria. Quanto à propriedade, se o senhor não tiver dinheiro suficiente, pode pagar depois. Zhao Yi ficou surpreso com a mudança de atitude, de indiferença para simpatia tão rapidamente, parece que ele realmente valoriza seu filho. O pai e o filho o acompanharam até a porta. Zhao Yi então ligou para o condutor do trem para informar, eu transferi 150 mil dólares para o senhor. H.U. E também enviei a escritura da loja para você. O palhaço sorriu feliz, muito obrigado, vou lhe dar um artefato privado, por favor, aceite. Imediatamente, Zhao Yi recebeu um artefato precioso, mas só poderia ser aberto quando alcançasse o nível 5. Certo, agora vamos voltar para a base da guilda para informar ao açougueiro sobre a notícia de Sam Bai Bai. O açougueiro apertou o punho ao ouvir isso, então, a garota desapareceu no condado de Zili. Não é à toa que Zhao Yi perguntou se eu sabia algo sobre o condado de Zili. Ele levantou-se de repente, o cigarro que estava em sua mão caiu no chão, doutor. Zhao, como é possível que você ainda esteja vivo? Zhao Yi sorriu e respondeu, já terminei o tratamento, senhor. H.U. A partir de agora, seu filho vai obedecê-lo incondicionalmente, vai se dedicar aos estudos, e no futuro poderá herdar o seu negócio. H.U. Altian ficou surpreso, quase em pânico, sério? Não está me enganando, está? Neste momento, H.U. Lian já havia voltado ao seu estado normal. Ele estava sentado, concentrado nos estudos. H.U. Altin olhou para o filho e, em completo espanto, se levantou de um salto. Ele estava tão emocionado que lágrimas desceram em seu rosto enquanto agarrava as mãos de Zhao Yi com alegria. Quanto ao imóvel, se você não tiver dinheiro suficiente, pode deixar para pagar depois. Zhao Yi ficou surpreso com a mudança tão rápida de atitude, de indiferente para afetuoso, parece que ele realmente valoriza o filho. Pai e filho acompanharam-no até a porta, e Zhao Yi então ligou para o chefe da estação para avisar, transferi 150 mil MT para o senhor. H.U. e também enviei o contrato da loja para você. O palhaço sorriu amplamente, muito obrigado, vou lhe dar um presente pessoal. Aceite, por favor. Imediatamente, Zhao Yi recebeu um valioso item, mas precisava atingir o nível 5 para poder abri-lo. Muito bem, agora vamos para a base da guilda e informar ao açougueiro sobre a notícia de Sam Bai Bai. O açougueiro, ao ouvir, apertou os punhos, então a garota desapareceu no condado de Zili. Não é à toa que Zhao Yi perguntou se eu sabia sobre o condado de Zili. O sistema notificou através das regras do jogo, a missão desta vez é sobreviver por 7 dias e escapar do reino misterioso. Desta vez, o nível de derramamento de sangue será alto, pois os jogadores podem ganhar experiência matando uns aos outros. Zhao Yi foi rapidamente levado para o reino misterioso. Ele abriu os olhos, sem saber há quanto tempo estava dormindo. Desta vez, ele estava deitado em uma cama de solteiro. Zhao Yi se sentou, sentindo uma leve dor de cabeça, sem saber o que aconteceria a seguir. Enquanto esfregava a cabeça, a notificação do sistema apareceu diante de seus olhos. O sistema o lembrou, preste atenção nas coisas que estão sendo consideradas. Zhao Yi, curioso, pensou consigo mesmo, interessante, mas por que me lembram de sobreviver até o 7º dia?
A expressão até aqui não é usada para o local à minha frente. Ele olhou ao redor e então se perguntou: o que são essas rachaduras estranhas nas paredes? Ele saiu para a varanda para observar a situação do lugar onde acabará de chegar e aproveitou a oportunidade para ler o diário. 15 de fevereiro, um fantasma do lado de fora da porta, empunhando uma motosserra, de repente quebrou a porta e tentou matá-lo. No entanto, você conseguiu matá-lo com suas habilidades extraordinárias e jogá-lo em um triturador. As demais páginas do diário não podem ser lidas, parece que foram seladas por alguma força. Ele então pegou a câmera sobre a mesa, e o sistema o lembrou: só pode ser usada uma vez. Zhao Yi achou isso intrigante e pensou: só pode ser usada uma vez. Será que há algo dentro? Logo, houve um barulho do lado de fora da porta. Zhao Yi ouviu o som e olhou na direção dele. Zhao Yi rapidamente abriu a porta e, ao sair, viu um homem com uma motosserra correndo em sua direção. Será possível que o diário possa prever o futuro? Pensou ele. O homem com a motosserra avançou, e Zhao Yi, calmamente, deu um chute direto em seu estômago, fazendo-o voar para longe. Em seguida, Zhao Yi cortou rapidamente sua garganta com um único golpe, fazendo-o perder a respiração no ato. O homem com a motosserra rapidamente caiu no chão. Zhao Yi pensou silenciosamente: tão fraco, isso não parece combinar com a identidade de uma maré demoníaca, parece? Ele arrastou o homem para o seu quarto e, enquanto refletia, pensou: o que aconteceria se eu não seguisse as instruções do diário no futuro? Uma parede de ar bloqueou seu caminho, impedindo-o de sair. Zhao Yi então jogou o cadáver para fora e pensou: estranho, ele conseguiu passar. Ele calculou em silêncio: o corpo dele passou, mas eu não consegui. Será que a profecia no diário ainda não acabou? Eu preciso completar tudo antes de poder sair? Ao mesmo tempo, 10 outros jogadores no mesmo andar que Zhao Yi também estavam lutando contra o homem sem rosto. A arma de cada um era diferente, mas todas eram tão fracas que não conseguiam sequer projetar a aura imponente que tentavam. Os espectadores comentaram com raiva: eles esperavam algo mais revolucionário. Vendo Zhao Yi deitado calmamente, compartilharam entre si: pessoal, olhem para o Zhao Yi, ele ainda está tão relaxado, é como se estivesse de férias. Zhao Yi se deitou confortavelmente na cama, esticando as pernas, aparentemente calculando algo. De repente, ele se sentou abruptamente, percebendo que algo estava errado: o relógio não coincide com o meu relógio biológico. Isso significava que mais de 10 horas haviam se passado desde que ele chegou aqui. Mas, estranhamente, o céu fora da janela ainda estava claro, não havia sinal de que estivesse escurecendo desde sua chegada. Zhao Yi pensou consigo mesmo: agora entendi, o tempo lá fora não mudou, o que mudou foi o tempo dentro da estalagem. Se os jogadores não conseguem sair da estalagem, ficarão presos para sempre no 15º dia do mês. Não é à toa que o sistema usou a palavra chegar para chegar ao segundo dia: é necessário sair da estalagem. Não, isso não está certo, não é uma prisão permanente. Com a natureza cruel do sistema, ele não deixaria um homem indefeso como eu sair. O atrito do assassino só vai aumentar com o tempo até que eventualmente mate o jogador. O relógio rapidamente bateu 12 horas ao meio-dia, fazendo um som para sinalizar a passagem do tempo. Zhao Yi calculou em silêncio: agora são 12, então o tempo lá fora começou a se mover. Ele lembrou do diário de quando entrou pela primeira vez: é algo que prevê o futuro. Zhao Yi rapidamente se aproximou da mesa e abriu o diário para ver se havia sido atualizado com a passagem do tempo lá fora. Dentro, havia apenas uma linha de texto: vai morrer. Vai morrer. Este diário ousou insultá-lo. Zhao Yi imediatamente puxou a máquina de descarte de corpos. Ela entrou em pânico e disse: chefe, por favor, poupe minha vida. Zhao Yi passou para MT modo ameaçador: seu olhar frio: não é que eu não possa poupá-lo, mas você tem que me dizer como sair daqui. No papel branco, as palavras estavam gravadas de maneira fria: mate o terceiro homem sem rosto. Zhao Yi franziu a testa, confuso: eu preciso esperar pelo terceiro homem para poder escapar dessa estalagem?
Ele olhou de volta para o diário, que ainda dizia: no dia 15, fora da porta, um homem sem rosto com uma motosserra invadiu e tentou te matar, mas você conseguiu matá-lo graças às suas habilidades extraordinárias. Como Zhao Yi havia imaginado, o poder do homem sem rosto seria muito mais forte no terceiro dia, e parecia improvável que ele conseguisse matá-lo. No entanto, seu rosto de repente ficou sinistro. Ele olhou para o diário e sorriu de maneira mortal: obrigado. Então, ele o jogou diretamente na máquina de descarte de corpos. Quem sou eu, Zhao Yi? Ele me insultou assim, por que eu deveria deixá-lo ir? De repente, enquanto ele estava parado ali, observando a máquina, o telefone ao seu lado tocou. A voz do outro lado fez o rosto de Zhao Yi escurecer. A pessoa pediu para ele levar uma câmera para o hospital psiquiátrico. Depois de dizer isso, a ligação foi interrompida. Zhao Yi riu com desdém e murmurou para si mesmo: a voz do telefone parecia a minha. Esse calabouço é realmente divertido. Estou achando mais interessante a cada dia. No terceiro dia, no mesmo horário, no mesmo local, cada sala tinha um homem sem rosto muito mais perigoso que o anterior. Os jogadores precisavam se esforçar muito para derrotar o homem sem rosto, exatamente como o diário havia descrito. Mas Zhao Yi era diferente. Ele não matou o homem sem rosto, mas o arrastou em direção à porta. Zhao Yi lançou o homem sem rosto através da barreira aérea e depois atravessou ele mesmo. No final, ele conseguiu passar pela porta do dormitório, segurando uma câmera na mão. Pensou consigo mesmo: de fato, aquele diário era apenas uma armadilha. Eu já desconfiava disso e o destruí diretamente. O homem sem rosto, sendo o mais fraco, foi o primeiro a aparecer, então o diário existia na forma de uma profecia, explorando a mentalidade cautelosa dos jogadores para fazê-los cumprir a profecia. No segundo dia, os jogadores estavam sob uma enorme pressão para sobreviver. Seguindo as pistas do primeiro dia, eles tinham certeza de que poderiam sobreviver matando o homem sem rosto. No entanto, na realidade, foi apenas durante esse tempo, quando o homem sem rosto entrou na sala e sobreviveu, que a parede de ar na porta desapareceu. Para sair, o homem sem rosto deve permanecer vivo na sala, mas ele não podia atacar como fez agora. Zhao Yi calculou silenciosamente: ainda podem haver perigos no caminho de saída, então trazer o homem sem rosto como um escudo de sangue não é uma má ideia. Zhao Yi arrastou calmamente o homem sem rosto até a escada. De repente, ele parou. Havia algo como um fio vermelho bloqueando o caminho. Zhao Yi tentou tocá-lo com o dedo, mas o fio era tão afiado que sua mão foi cortada instantaneamente. Os espectadores comentaram ansiosos: ainda bem que Zhao Yi estava alerta, caso contrário, seu corpo já teria sido cortado ao meio. Zhao Yi achou interessante e murmurou para si mesmo: então, isso é realmente uma arma espiritual. De repente, algo voava em direção a Zhao Yi por trás a uma velocidade incrivelmente rápida. Ele não teve tempo de desviar, e uma flecha, cuja origem ele desconhecia, o atingiu diretamente no braço esquerdo. Zhao Yi permaneceu calmo, não disse uma palavra, e imediatamente tirou seu bisturi. Sem hesitar, cortou o braço com a flecha cravada nele. O braço severamente cortado caiu no chão, e logo apareceram grandes e pequenas bolhas nele, com uma aparência bastante grotesca. Não só isso, ele havia ficado roxo, como se estivesse apodrecendo. Da sala de espera, surgiu a silhueta de uma mulher. Ei, que tipo de veneno é esse na flecha? Eu realmente gostei disso. Ela ficou atônita: eu não esperava que você fosse tão decisivo a ponto de cortar o próprio braço assim, e ainda sorrir enquanto fazia isso. Mas ela não parou. Ela pegou 3 flechas de uma vez e as mirou em Zhao Yi. Ele rapidamente saltou, girou no ar e conseguiu desviar das 3 flechas. Vendo que realmente havia encontrado seu igual, ela correu em direção a Zhao Yi e o empurrou para o lado. Os comentários dos jogadores começaram a aparecer. Ela queria fugir, apertou os dentes e usou a velocidade mais rápida para ir em direção à corda de antes. Zhao Yi permaneceu ali e rapidamente atirou seu bisturi em direção a ela. A lâmina voou com precisão e se cravou em uma de suas coxas, fazendo-a vacilar.
Mas, rapidamente, ela se levantou e continuou correndo. Essa garota era realmente durona, mesmo com a perna ferida, ainda conseguia correr rápido. Como ela não ia correr rápido enfrentando um monstro como Zhao Yi? As pessoas começaram a comentar. Zhao Yi imediatamente soube que a garota não estava tentando escapar, mas sim, ela havia armado uma armadilha enquanto corria para atraí-lo a persegui-la. Um sorriso astuto apareceu em seu rosto. Ele pegou freneticamente algumas cordas e as cravou diretamente em seu corpo. As pessoas começaram a entrar em pânico. Zhao Yi está praticando algum tipo de arte marcial incomparável? Não está ficando um pouco sério essa tendência autodestrutiva? As feridas causadas pelas cordas sangraram, mas logo cicatrizaram. Espere, olhem para as feridas dele. Como elas estão cicatrizando tão rápido? O corte na mão dele já se fechou. Quando a mulher foi apunhalada, o predador surgia da ferida. Quanto mais gravemente Zhao Yi fosse ferido, mais energia vital o predador absorveria da mulher. Quanto mais mulheres houvesse, mais certo seria que ela não escaparia. Mas mesmo assim, esse método brutal era algo que eu jamais conseguiria fazer. Zhao Yi continuava retirando a faca e jogando-a repetidamente, sem saber quantas vezes ela havia perfurado. Ambos estavam correndo, um perseguindo o outro em direção à multidão. Quando as pessoas viram a sua crueldade, ficaram chocadas. O que está acontecendo? Por que esse cara está coberto de sangue? Retrocedam, sinto que não consigo lidar com isso. Ela desabou no chão de dor. Zhao Yi, com as roupas rasgadas, ficou em pé sobre ela, olhando para baixo. Ele levantou suavemente a cabeça dela. As pessoas ficaram espantadas. Será que essa mulher é a amante dele? Inesperadamente, em um mundo tão cruel, um amor tão caloroso ainda poderia existir. Um homem, vendo essa cena e sentindo simpatia pelo amor entre eles, correu até lá e colocou a mão no ombro de Zhao Yi. Irmão, meus pêsames. De repente, Zhao Yi sorriu de forma astuta e tirou o bisturi. Ela se assustou, pulou e exclamou, droga. O demônio, aterrorizado, gritou, não, não, eu estava errada, mas já é tarde demais. Rapidamente, os cortes decisivos caíram, e seus membros foram cortados. Todos os presentes testemunharam essa cena, todos em pânico. No meio do céu vermelho e ardente, um grito agudo quebrou o silêncio. Depois disso, ele a arrastou diretamente pela perna e a puxou para longe. As pessoas começaram a murmurar, não importa o quão alta fosse sua energia, não adiantou nada. Olha, está matando ela. Ouvi dizer que ela é Lu Qili, a que acabou de entrar para a equipe da trombeta. Também ouvi dizer que o velho Yang Tong a valorizava. Mas por que ela decidiu atacar Zhao Yi? Estou realmente curioso. Zhao Yi calculou silenciosamente, a voz que ouvi antes era minha, combinada com a sugestão da masmorra sobre tempo e espaço. Isso é um loop lógico. Eu acho que aquele chamado veio de mim. Eu mencionei especificamente a câmera, o que significa que um dia, no futuro, isso será incrivelmente importante. Infelizmente, a câmera está quebrada, sem a lente, o visor, e o rolo de filme não tem bateria. Talvez o chamado tenha sido um lembrete para eu ir ao hospital psiquiátrico pegar essas coisas. A rachadura ainda está lá. Zhao Yi se perguntou se apenas ele conseguia vê-la ou se os outros também poderiam. Ele olhou para Qi Li, deitada no chão em sofrimento, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e perguntou, com licença, você vê alguma rachadura na sua frente? Olhando de baixo, Zhao Yi apareceu como um demônio do inferno, com uma aparência aterrorizante. Lei ficou tão assustada que seu rosto ficou roxo e ela gritou, não vem aqui, não. Zhao Yi, com um sorriso astuto, apertou ainda mais o queixo dela e a levantou, não tenha medo. Se você responder à minha pergunta, eu a libertarei. Ela engasgou, eu também vejo uma rachadura. Pare de me torturar, apenas me envie embora. Zhao Yi a perguntou, você não tem nenhum tesouro de cura ou algo parecido? Ela respondeu, não, apenas me envie embora. Zhao Yi se agachou, que pena,
Pensei que você tivesse um bom potencial. Queria levar você para um pouco de diversão. Ela perguntou, surpresa, por que você me levaria? Zhao Yi sorriu amplamente, por que você mata sem piscar, trama com astúcia. Você é cruel, você é distorcida. Ela amaldiçoou silenciosamente, você é o pervertido, um pervertido entre pervertidos. Ela foi bem direta, sem mais medo, e olhou nos olhos de Zhao Yi, perguntando, quais condições você tem? Zhao Yi respondeu, 50.000 pontos, afinal, trazer alguém é bem cansativo. Ao ouvir tal preço absurdo, a senhorita lhe deitou-se, me mate, não vou resistir. Zhao Yi fez de conta que tossiu, então disse, quantos pontos você tem? Eu posso te oferecer um desconto de 8.000, mas não posso te dar tudo. Posso te dar 5.000 e um item azul. Zhao Yi parecia desolado, certo, vamos fazer assim. A senhorita Li estava tão furiosa que quase morria, pensando consigo mesma, será que ele realmente vai sofrer assim? Eu tenho uma pílula azul no bolso do meu casaco, tomando ela pode curar o ferimento. Ele cortou minha mão, então deveria me dar ela. Zhao Yi respondeu alegremente, certo, sem problemas. O peito dela era um pouco grande, e enquanto Zhao Yi procurava pela medicação, ele esbarrou acidentalmente nele. A senhorita Li, furiosa, disse, ei, não está no bolso do meu peito, seu idiota. Zhao Yi respondeu honestamente, quem mandou você não ter falado antes? A senhorita Li fez um biquinho, droga, eu quero xingá-lo, mas não posso vencê-lo. Assim que a pílula foi tomada, seus braços e pernas cresceram instantaneamente. Então, ela rapidamente acionou o sistema para solicitar a formação de uma equipe com Zhao Yi. Ele concordou, conforme o combinado. Depois disso, ele recebeu 5.000 pontos e um skate. Os dois rapidamente completaram a formação da equipe. Ele então perguntou à senhorita Li, você recebeu alguma ligação do futuro? A senhorita Li respondeu, sim, recebi. Meu eu do futuro me disse para te matar, e depois iríamos juntos para o hospital psiquiátrico. Ao ouvir isso, Zhao Yi lançou um olhar penetrante em Li, fazendo-a entrar em pânico e se encolher. O rosto dela se escureceu, e ela perguntou, o que você está fazendo? Somos colegas de equipe. Você não vai me matar, vai? Zhao Yi riu, por que eu iria te matar? Uma garota tão bonita como você, eu não ousaria colocar a mão em você. O rosto da senhorita Li expressava as palavras só um idiota acreditaria em você. Ela pensou consigo mesma, agora há pouco, quando ele cortou meus braços e pernas, não teve piedade nenhuma. Zhao Yi disse, vamos. De acordo com as instruções do sistema, o hospital está logo à frente. Ela suspirou silenciosamente de alívio, então, acontece que formar uma equipe com ele pode realmente ser bem-sucedido. Quando tudo começou, eu nem entendia por que o meu eu futuro queria que eu matasse Zhao Yi, e depois queria ir ao hospital psiquiátrico com ele. Esses são claramente dois objetivos contraditórios. Mas agora eu entendo, apenas matando-o para mostrar minha habilidade, posso formar uma equipe com sucesso. Logo, os dois estavam em frente ao hospital psiquiátrico. Era enorme, mas à primeira vista, parecia mais um castelo abandonado. Os dois entraram juntos. Os outros já haviam chegado e estavam sussurrando uns para os outros. Assim que entraram, uma barreira invisível apareceu, separando-os do mundo exterior. Era claro que, se a missão não fosse concluída, não poderiam sair. O calabouço do hospital psiquiátrico tinha como missão principal encontrar o assassino antes da morte. A missão secundária era matar o assassino. As recompensas para as duas missões eram 100 pontos de experiência, remoção da barreira diária e os olhos do assassino de atrito. No entanto, cada pessoa só tinha uma chance de apontar o assassino. O sistema começou a teletransportar os jogadores para diferentes salas. Logo, todos os que estavam ali desapareceram ao mesmo tempo. Zhao Yi também acordou em uma sala,
e desta vez, havia até um banheiro dentro. Após formar a equipe, ele podia rastrear a localização de seus companheiros. Ele rapidamente verificou em qual sala Luke e Lee estava. Felizmente, a distância entre as duas salas para onde eles foram enviados era bem curta. Não foi ruim, Zhao Yi pensou consigo mesmo, sentindo-se satisfeito. De repente, um som quebrou a atmosfera tranquila, o que deixou Zhao Yi curioso. Esse é o som da TV próxima, mas estranhamente, ninguém a ligou. Ela ligou sozinha, exibindo um programa com luz que purificava as almas das boas pessoas, e fogo que queimava os corpos dos perversos. Zhao Yi sentiu algo estranho enquanto observava o que estava sendo exibido na tela, quando de repente, um grito cortou o barulho. Desta vez, definitivamente não era o som da TV, vinha de fora. Zhao Yi rapidamente se dirigiu para a porta, seguindo o som que acabará de ouvir para verificar o que estava acontecendo. Assim que ele saiu, encontrou Qi Li, que também havia ouvido o barulho. Zhao Yi disse: "Vamos para o primeiro andar." Ambos desceram para o primeiro andar para descobrir por que havia tal grito alto. No primeiro andar, uma enfermeira estava com o rosto roxo, deitada de costas no chão, murmurando: "Alguém morreu, alguém morreu." Zhao Yi se espremeu pela multidão e se aproximou para entender melhor a situação. Era verdade, alguém tinha morrido. As pessoas do lado de fora também estavam em pânico ao olhar para a cena diante deles, cadáveres espalhados pelo cômodo, sangue fresco salpicado por todo lado. As vítimas estavam sem membros, algumas tinham perdido os braços, outras as pernas. Pareciam aterrorizadas, como se tivessem encontrado algo extremamente assustador antes de morrer. Zhao Yi lambeu os lábios com prazer e pensou consigo mesmo: esta cena é realmente espetacular, eu gosto disso. Então, um homem se aproximou: "Com licença, sou Shenlong, um especialista forense." A multidão se afastou para deixá-lo passar e examinar os corpos. Shenlong rapidamente e cuidadosamente inspecionou cada um. Ele eleva as sobrancelhas e ergue a mão para acariciar o queixo. Essas pessoas haviam morrido todas em menos de uma hora. Zhao Yi virou-se para perguntar à enfermeira trêmula: "Gerente, devemos chamar a polícia?" Ela se lembrou e apressou-se em acenar com a cabeça: "Certo, chame a polícia imediatamente." Enquanto todos esperavam a chegada da polícia, Luke Li tomou a iniciativa de conversar com Zhao Yi. "Zhao Yi, a missão exige que identifiquemos o assassino antes de sermos mortos, então só precisamos esperar ele vir nos matar, depois o identificamos." "Isso não seria o suficiente?" Zhao Yi fez um leve sorriso e respondeu: "Então você pode morrer de uma forma horrível. Afinal, o final da missão principal não significa que você vai parar de ser atacado." A senhorita Li ficou tão assustada que os cabelos se arrepiaram. "Isso pode realmente acontecer?" Zhao Yi suspirou: "Portanto, o jogador deve identificar o assassino antes que ele ataque." O que você acabou de mencionar parece um atalho, mas na verdade é uma grande armadilha armada pelo sistema. A senhorita Li tremeu repentinamente: "Ainda bem que conversei com você primeiro, senão..." Nesse momento, os murmúrios do lado de fora foram abruptamente interrompidos: "Afaste-se, afaste-se, não nos bloqueiem de investigar o caso." A polícia havia chegado rapidamente ao local, entrando com agressividade. Um deles gritou: "Qual é o grande problema de um monte de loucos morrerem? Estão causando confusão." Xied, a enfermeira, entrou em pânico e disse: "Policial, são 11 vidas perdidas." Um tapa caiu como um trovão, atingindo o rosto de Xied, deixando sua bochecha inchada e roxa. A polícia continuou a repreendê-la: "Você está me ensinando a fazer meu trabalho?" Incapaz de suportar a força de um homem tão corpulento, Xied caiu no chão. Xied só podia sentar ali, segurando o rosto e chorando. Ele permaneceu frio e indiferente, dizendo: "Levem os corpos da sala e cuidem deles, rápido." Um deles falou: "Parece que a polícia não vai se importar com isso, eles nem sequer verificaram a cena." Os outros começaram a fofocar: "Se tentarmos fazer com que eles investiguem, podemos acabar sendo baleados. É melhor garantir nossas vidas em primeiro lugar." Então todos saíram de forma desanimada, e apenas Zhao Yi e Qi Li permaneceram ali. Mais cedo,
quando desci, vi uma sala escura no final do terceiro andar. Eu vou lá ver se há rolos de filme e baterias para a câmera. Você volta para o seu quarto e espera. Qi Li concordou. Zhao Yi desceu sozinho para o terceiro andar. Não havia ninguém por perto, e o ambiente estava estranhamente silencioso. De repente, ele ouviu um som familiar vindo de um quarto. Esse som é estranho. Por que a pessoa do quarto ao lado fechou a tampa do vaso antes de dar a descarga? Normalmente, as pessoas dão a descarga primeiro e depois fecham a tampa, algumas nem fecham a tampa de todo. Não conseguindo resistir à curiosidade, Zhao Yi bateu diretamente na porta do quarto. A porta foi rapidamente aberta, e um garoto apareceu. Olá, posso ajudar? Ele não respondeu, apenas olhou para dentro do quarto, onde estava o vaso sanitário. Tudo parecia normal, interessante. Zhao Yi pensou, eu claramente ouvi o som da tampa do vaso se fechando, mas o vaso no quarto desse garoto não está fechado. Vendo que ele não respondia, o garoto falou novamente, olá, senhor. Zhao Yi se tirou de seus pensamentos e sorriu alegremente, desculpe, devo ter me confundido com o quarto ao lado. Ele fechou imediatamente a porta. Zhao Yi pensou silenciosamente consigo mesmo, esta criança não está muito certa. Mas agora não é o momento para investigar isso. Por enquanto, preciso encontrar a bateria e o filme da câmera, depois vou descobrir. Ele estava vasculhando há mais de meia hora e não havia sinal de nenhuma bateria ou filme naquele lugar. Zhao Yi suspirou frustrado, tenho que esperar uma ligação do futuro para me lembrar? Enquanto pensava em onde mais poderia encontrar o que precisava, Qi Li ligou, o piso da sala está um pouco oco. Zhao Yi respondeu, o hospital psiquiátrico definitivamente tem um passageiro secreto, caso contrário, o assassino não teria sido capaz de arrastar facilmente 11 cadáveres para aquela sala bem na frente de todos. A senhorita Li perguntou, confusa, o que eles devem fazer agora? Mas Zhao Yi não estava muito aflito. Ele ainda tinha algo a confirmar. Em outro corredor, uma voz estranha veio dele, o Zanfei de rosto negro roubou o cavalo imperial, o Zanfei de rosto vermelho lutou em Changsha. Dentro da sala, todos estavam com armas, prontos na porta. Ao ouvir aquele som, começaram a assumir suas posições, aumentando a vigilância. Shenlong estava tenso, está chegando, é aquela voz estranha. Deve ser do Demon Killer. Será que ele vai nos escolher esta noite? A figura estranha parou em frente à sala de Shenlong, batendo na porta com uma espada. Shenlong, já mentalmente preparado, disse, vamos, apresse-se. Eu vou te matar. Mas esse homem estranho ainda não havia tomado nenhuma atitude. Pelo contrário, ele parecia um tanto perplexo com os sons que vinham de dentro dele. A porta do quarto se abriu com violência, e ele ficou pálido, gritando alto, alguém morreu, alguém morreu. Todos na sala se apressaram a sair, alguém morreu neste andar, outro. Quem morreu? Rápido, vão verificar. O estranho som de água sendo fluída se ouviu novamente, chamando a atenção de Zhao Yi. Ele riu silenciosamente, de fato, sempre que alguém morre, a pessoa ao lado faz um alvoroço como este. Todas as suas armas e equipamentos haviam sido destruídos. Como o assassino fez isso? Não consigo olhar. Uma pessoa, incapaz de aguentar, vomitou ali mesmo. Zhao Yi deu um passo à frente, pedindo espaço em voz alta, por favor, pessoal, deem espaço, eu sou médico. Pelo que analisei, esses 3 provavelmente já estão mortos. Quando os outros olharam, perceberam que ele estava apenas se exibindo, na verdade tentando tocar nos seus equipamentos. Olhem para ele, esse cara louco com suas roupas estranhas, segurando uma espada grande na mão. Eu suspeito que ele seja o assassino. O homem estranho entrou em pânico. Ao ouvir isso, apressou-se a negar, eu não sou o assassino, só fui lá fora para matar. Uma pessoa sussurrou, não pode ser ele. Depois que essa pessoa confirmou, o sistema não enviou nenhuma notificação sobre a tarefa ter sido concluída. A pessoa entrou em pânico, sentou-se e abraçou a cabeça, não, fiz uma confirmação errada.
O homem estranho falou novamente, os deuses infiltraram-se em Cara, amigos, vamos lá e matá-los. De repente, Zhao Yi correu até ele e agarrou o pulso do homem estranho, ei, pare de causar problemas, venha comigo para fora. Ele gritou alto, não me toque, eu quero matar, eu quero matar. Os dois ficaram em um canto escondido. Ele me ouviu dizer que um deus tinha se infiltrado no hospital psiquiátrico. Estava se escondendo nas sombras, matando constantemente pessoas inocentes no país de Cara. Me ajude com algo, e amanhã eu irei encontrá-lo. Ele imediatamente se animou, como vamos encontrá-lo? Amanhã de manhã, você me ajuda a levar o homem branco do terceiro andar para a igreja a rezar. Ele vai ficar lá, pode ficar tranquilo, eu com certeza cumprirei a tarefa. No dia seguinte, após o café da manhã, o vizinho de Zhao Yi, um jovem, foi forçadamente levado pelo Sr. San até a igreja para rezar. O Sr. San arrastou teimosamente o jovem para dentro da porta do telhado. O jovem estava um pouco relutante, mas também sem alternativas, tentando secretamente abrir a porta com uma ferramenta especial. Acontece que Zhao Yi e Lu Qili usaram um fio de aço para destrancar a porta, entrando sorrateiramente no quarto do jovem. A porta se abriu rapidamente, e ambos apressaram-se para dentro, vasculhando o quarto do jovem. Zhao Yi encontrou um diário dele, pegou-o cuidadosamente e começou a inspecioná-lo. Ele pensou, droga. Eu sou um monstro, por isso me colocaram no hospital psiquiátrico e nunca mais me deixaram sair. Zhao Yi disse amargamente, o diretor me acolheu. Ele me tratou muito bem, nunca me bateu, e até ajudou a enxugar minhas lágrimas. Lendo essas palavras, Zhao Yi pensou que o diretor era realmente gentil, o diretor ficou cego, ele não pode mais ver a luz da luz sagrada. Eu preciso levá-lo ao tribunal celestial, vou encontrar uma maneira, não importa o custo. A senhorita Li sentiu um calafrio, ele não mataria o diretor, não é? Zhao Yi sentiu o cheiro de comida, algo com um gosto que ele nunca tinha encontrado antes. Ouvindo falar essas palavras estranhas, Lei perguntou, que cheiro é esse? Os dois se encararam, confusos. Zhao Yi rapidamente fingiu, eu disse alguma coisa? Você deve ter ouvido errado. Zhao Yi percebeu que o banheiro desse garoto estava muito limpo, e não só isso, estava também novo, aparentemente nunca usado antes. Não usa o banheiro, então como é que ele faz? Pensou Zhao Yi. Ele apertou o botão da descarga, e todos na sala de bate-papo ficaram animados, de fato, não há água, esse é, sem dúvida, o novo banheiro do imperador. Zhao Yi então franziu a testa, empurrou o vaso para o lado, e com efeito, havia um corredor secreto abaixo dele. Uma das pessoas na seção de comentários disse, vocês reconhecem esse som? Não é o som da tampa do vaso que Zhao Yi sempre ouve? Então esse é o som de abrir um corredor secreto. Isso significa que sempre que alguém morre, esse som é ouvido? Será que aquele garoto os matou? Outro comentou, surpreso. Qili ficou surpreso e xingou, esse garoto consegue até fazer um túnel no hospital psiquiátrico. E ainda tem algo que ilumina também. Zhao Yi imediatamente disse, você deveria vir comigo para dar uma olhada. Os dois entraram, e Qili observava atentamente de trás deles. Esse corredor secreto se contorcia e virava, aparentemente se estendendo da parede para muitas áreas diferentes do Instituto Psiquiátrico. Não é à toa que ele conseguia matar pessoas sem que ninguém percebesse. Zhao Yi observava silenciosamente ao seu redor, sem saber se foi ele quem matou. De repente, um telefone tocou de baixo, deixando Qili sem saber o que fazer. Zhao Yi rapidamente disse, talvez seja uma ligação do futuro, de nós mesmos. Eles correram até uma sala, e, de fato, o telefone continuou tocando incessantemente. Eu vou atender o telefone, você coloca uns fios por aqui, caso algum monstro ou algo do tipo venha correndo, Zhao Yi concordou rapidamente. Quando Zhao Yi atendeu o telefone, uma série de instruções veio através da linha, o rolo de filme está debaixo do vaso, é muito importante pegá-lo. A recompensa pela missão secundária pode ser usada para a câmera, não perca a câmera.
Após o segundo dia, vá para uma base secreta para lutar contra bestas subterrâneas. Ao ouvir isso, Zhao Yi rapidamente desligou o telefone e disse: precisamos agir agora. Olhe aquele vaso, o rolo de filme está lá? Isso é nojento, eu não quero ir pegar. Do lado de Qi Li, ele estava concentrado em apertar o fio, quando Zhao Yi se aproximou por trás dele, sorrindo feliz. Qi Li. Ao ouvir isso, ela imediatamente se tornou séria, virando-se e perguntando cautelosamente: o que você está fazendo? Meu eu do futuro acabou de ligar e disse que o rolo de filme está naquele vaso, Zhao Yi explicou. Qi Li olhou para o banheiro, incapaz de acreditar que precisava recuperar o rolo de filme de lá. O banheiro estava imundo, o fedor subindo de dentro dele, e não estava claro há quanto tempo não era limpo. Afinal, Qi Li era uma garota, e ela definitivamente tinha um senso de limpeza mais apurado, não pôde deixar de apertar o nariz e sentir náusea. O futuro de você realmente disse isso? Ela perguntou, com a voz cheia de dúvida. Sim, respondeu Zhao Yi. Embora eu realmente queira te ajudar com essa tarefa suja, precisamos ter cuidado para não mudar nada. Qualquer pequena alteração pode gerar modificações significativas no futuro, e isso não seria bom. Ele parecia muito sincero, sem sinais de tentar enganá-la. Qi Li pensou cuidadosamente por um momento e, finalmente, tomou sua decisão. Apertou os punhos e disse com firmeza: certo, eu vou fazer isso. Ela rapidamente se aproximou do banheiro sujo. Zhao Yi disse: estarei torcendo por você. Ela se agachou e começou a enfiar a mão no banheiro em busca do rolo de filme. Após um tempo, finalmente encontrou o que procurava. Ela retirou o rolo da água suja, sentindo repulsa ao tocá-lo. Sem hesitar, rapidamente o lavou com água limpa. Enquanto isso, Zhao Yi continuava procurando ao redor. Ele encontrou um envelope em uma gaveta e o pegou para examinar. O envelope estava rotulado com a palavra fundos, mas as palavras à frente estavam rasuradas. Ele se perguntou: o que exatamente é esse fundo? Ele abriu rapidamente o envelope, dentro, encontrou um pedaço de papel. Acontece que todos os experimentos na linha 10 estão relacionados a algum tipo de fundo. Isso significa que o laboratório subterrâneo na escola secundária Xishan, Li Seng, o prefeito da cidade e as forças desse fundo estão todos envolvidos. E essa maré demoníaca dessa vez também está ligada ao fundo. Então, ele olhou para o papel em sua mão, virando-o para continuar lendo. No verso, havia algum tipo de fórmula de experimento deixada pela pessoa anterior. Ele continuou vasculhando a mesa para ver se havia mais alguma coisa que pudesse fornecer uma pista. No diário, o escritor relatava o processo no qual ele começou a procurar algum tipo de luz divina. Ele queria transformar o diretor em um recipiente de 13, para que pudesse receber a luz divina dos deuses. Parecia que o diretor provavelmente havia sido assassinado. Ela perguntou novamente: então, o assassino não é o jovem, mas o diretor? Falando honestamente, ambos são os culpados, ele respondeu. Aquele jovem saiu de seu quarto e foi primeiro para o corredor secreto, depois deu a ordem para o diretor ir e matar pessoas. Então, o diretor está nesse corredor secreto, não está? Ela perguntou, em pânico. Ele rapidamente a tranquilizou: não tenha medo, as luzes aqui são tão fortes que acho que o diretor não consegue ver e só pode se guiar pela audição, então ele provavelmente também está com medo. Afinal, ele tem matado tantas pessoas quietamente assim, ele é o Qi Li do futuro. Assim que ela pegou o telefone, imediatamente começou a xingá-lo severamente por fazê-la pescar do vaso sanitário. Zhao Yi só pôde cobrir o rosto: vamos lá, não foque nos pequenos detalhes. Me passe o telefone. Qi Li quase gritou: ei, estou te procurando. Qi Li, que estava ali parada, não fazia ideia do que estava acontecendo, mas ainda assim correu para atender o telefone. Alô? O que quer que tenha sido dito do outro lado, o rosto de Qi Li foi gradualmente ficando tão escuro quanto o fundo de uma panela, e seu sorriso se enrijeceu. Ela cerrou os dentes de raiva, virou-se para Zhao Yi e gritou em voz alta: Zhao Yi, você!
Talvez porque o grito alto de Qi Li tivesse perturbado algo, ambos ficaram em silêncio. Zhao Yi a puxou para baixo e sussurrou, não faça barulho. Qi Li imediatamente obedeceu em silêncio. Aquilo tinha mãos pegajosas, levantou a mão em direção à porta, então passou pelas cordas que Qi Li havia preparado antes. Era um monstro grotesco. Qi Li se assustou, mas ignorou sua arma espiritual. O que exatamente é isso? Parece que o monstro só podia ouvir, ele se movia de forma estável, como um líquido repulsivo. Zhao Yi, em uma postura defensiva, puxou o seu bisturi, pronto para atacar. Ela xingou com medo, o que você está fazendo? Mal terminou de falar e o bisturi foi lançado, deixando múltiplos ferimentos na criatura. O monstro, com dor e fúria, gritou. O som que ele emitiu foi insuportável para Qi Li, que teve que tapar os ouvidos com as mãos. O estado mental de Qi Li também começou a deteriorar. O som que ele fazia era incrivelmente desconfortável. Incapaz de suportar mais, ela perfurou resolutamente o tímpano com os dedos para parar de ouvir. Os espectadores ficaram maravilhados, não é à toa que Zhao Yi a escolheu como parceira, ambos eram realmente insanos. Depois disso, ela puxou o arco, apontou diretamente para a posição da criatura e disparou a flecha. Cada flecha voou rapidamente em direção à sua cabeça, com tanta força que poderia até perfurar. A criatura cuspiu um líquido verde, que parecia ser seu sangue. O que é essa coisa que está cuspindo? Pensou Qi Li consigo mesma. Com temperaturas tão altas, as flechas derretiam rapidamente. O bandido já não tinha mais espaço para se desenvolver, a diferença de poder era grande demais, e basicamente não havia nada que ele pudesse fazer. O monstro estava se afastando lentamente deles, com fome, como um tigre faminto há dias. Zhao Yi correu à frente, dizendo a Qi Li para ficar e segurá-lo por alguns minutos. Sozinha? Droga, você está tentando me vender? Zhao Yi continuou correndo, se você quer viver, escute-me. Qi Li olhou para a criatura, seu rosto mostrando claramente nojo e aversão. Ela rapidamente disparou substância verde de seu corpo em direção a Qi Li. Ela saltou com sucesso, esquivando-se do ataque. Sabia que não poderia lutar contra isso com as mãos nuas, então a única opção restante era usar seus utensílios. Uma galinha grande foi rapidamente trazida por Qi Li. Seu objetivo era atrair os ataques do oponente para ela, ajudando seu mestre a escapar de ser o alvo. Ela deixou a galinha gorda lá para segurar o monstro no lugar, enquanto procurava rapidamente um local para se esconder, esperando Zhao Yi retornar. O monstro ainda rastejava lentamente pelo chão e começou a lançar aquele líquido na galinha. Claro, a galinha foi atingida pelo líquido terrível, mas parecia estar bem. Os espectadores começaram a comentar com admiração sobre a galinha, ela consegue realmente suportar um líquido tão quente. Vendo que lançar o líquido não conseguia incomodar a galinha, o monstro imediatamente se moveu para trás dela. Exibiu seus dentes afiados. Aqui, Qi Li correu rapidamente até a posição de Zhao Yi, você já terminou? Minha galinha não aguenta muito mais. Zhao Yi permaneceu calmo, parado lá, quase. Finalmente encontrei, esse X3 tem um núcleo de asfalto, essa é sua fraqueza fatal.